E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz, eu sou Cristiano Rodrigues e estou aqui para a gente dar continuidade na exposição do livro do Apocalipse. E hoje estamos entrando no capítulo 16, onde fala dos flagelos derramados sobre a terra, derramado sobre a impiedade. Nós já vimos que fala que esses flagelos completam o derramamento da ira de Deus sobre o planeta Terra, sobre a humanidade ímpia. E hoje vamos abordar um pouco. É óbvio que nós não podemos abordar profundamente, primeiro que temos pouco tempo na live, e segundo que é uma infinidade de coisas aqui, a palavra de Deus ela é muito rica e o livro do Apocalipse tem vários tipos de interpretações, mas vamos tentar ser o mais breve, o mais direto possível aqui nas interpretações, na exposição. Então vamos lá, no capítulo 16 vai dizer assim: E aconteceu que ouvi uma forte, capítulo 16, versículo 1. Aconteceu que ouvi uma forte voz que vinha do santuário e ordenava aos 7 anjos: Ide, derramai pela terra as 7 taças da ira de Deus. E partiu o primeiro anjo e derramou a taça pela terra, e todas as pessoas portadoras da marca da bestas e dos adoradores da sua imagem foram atacadas por feridas dolorosas. Esse versículo, esse texto aqui, ele não é necessariamente literal. Não significa que vai acontecer exatamente do jeito que está aqui. A gente já viu que o Apocalipse ele é um livro bem simbólico, mas eles estão mostrando o quê? Os ímpios aqui sendo desamparados por Deus e um juízo de Deus vindo diretamente sobre a impiedade, sobre o povo ímpio, o povo que rejeita o evangelho. Aqui agora está numa fase que já não há meio termo, quer dizer, nunca houve. Só que o ser humano tem a mania de gostar de levar as coisas empurrando com a barriga, como se pudesse viver um pé na igreja, um pé no mundo. Mas aqui está sendo feita a divisão. O castigo ele não é derramado sobre o povo cristão. O castigo é derramado diretamente sobre aqueles que possuem o número da besta, sobre aqueles que têm a sua ideologia, sobre aquele que tem as suas atitudes. Esses estão bebendo do cálice da ira de Deus. Por isso, lembre-se, como eu já falei aqui, a minha postura é amilenista. Eu creio que o sinal da besta, como já expliquei, ele é simbólico, não é algo literal, mas aquele que receber do número da besta, ele vai provar da ira de Deus. E independente se você se vai ser como nós amilenistas cremos, que não haverá um milênio literal, que essa número da besta na verdade é uma ideologia demoníaca, são atitudes demoníacas, ou se vai ser um número literal para aqueles que ficarem para a grande tribulação, né? Vamos supor que os dispensacionalistas estejam certos, que será um sinal para aquele que ficar para a tribulação. Quem receber do número da besta, da sua ideologia, vai beber a ira do cálice da ira de Deus, vai receber a ira de Deus. Então foram atacados os adoradores da besta, e aqueles que possuíam sua imagem receberam feridas dolorosas e mortais. Veio o segundo anjo e derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Então Deus ele deu o primeiro aviso lá com as trombetas. Deus ele nunca age sem avisar. Deus ele já deu uma palhinha do seu juízo lá quando nós lemos sobre as trombetas, que também a terra foi atacada por Deus, sobre o juízo de Deus. As pessoas não se arrependeram, não se posicionaram. Aqui está tendo novamente um ataque sobre a terra. E agora é atacado o que? É atacado o mar. Veja bem que isso daqui é uma visão devastadora. É uma visão terrível, porque diz que todo ser vivente do mar morreu.
Como eu já disse, isso daqui pode ser simbólico, mas também pode ser literal. Imagine a visão tenebrosa que é toda criatura marinha morta. Imagine só o fedor que vai ficar. Imagine só como é que vai ficar a situação. Se isso aqui for um texto literal, todo ser vivo morrendo. Mas de qualquer forma está mostrando um ataque sobre o mar. Já nas trombetas nós já vimos isso, catástrofes globais acontecendo. E aqui não é diferente. E é tão terrível que o ser humano ele vai se acostumando com essas coisas. O momento do juízo de Deus, muita gente, quando chegar de fato, o ser humano ele vai tanto se acostumando com estas coisas, com catástrofes, que quando chegar o juízo de Deus, muita gente sequer vai perceber. Então, o primeiro ataque foi sobre a impiedade, sobre os ímpios, aqueles que têm o número da besta. O segundo foi no mar. O terceiro anjo, versículo 4, derramou sua taça sobre os rios e fontes, e todos se transformaram em sangue. E ouviu o anjo responsável pelas águas declarar: Tu és justo, tu que é e que eras, porquanto julgaste os seus crimes, porque derramaram sangue dos teus santos e dos teus profetas, e agora tu lhe deste sangues a beber, pois isso merecem. E ouvi do altar que procedia a seguinte aclamação: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os seus juízos. Então agora um ataque sobre a água doce, não é mais sobre o mar. O ataque agora, o problema vai ser na água doce. Então imagina a catástrofe. No mar, agora na água doce. Imagine só a catástrofe. E Deus julgando aqueles que perseguiram a igreja. É o que está dizendo a voz aqui que está adorando o Senhor. Não sei se essa voz procede de um anjo, se procede da igreja, já que já estará no céu alguns. Mas é o que está dizendo aqui. Tu és justo, Senhor. Está adorando o Senhor porque eles mataram os santos, derramaram o sangue dos teus servos. E agora o Senhor ele está lhes dando sangue a beber. Então, o ataque nas águas doce. Versículo 8. Viu o quarto anjo derramou a taça sobre o sol e foi concedido o poder de queimar a humanidade com fogo. Então aqui na nossa geração nós já temos uma ideia do que é isso. Quando falam sobre o efeito estufa, sobre aquecimento global, sobre o buraco na camada de ozônio. E ao que parece, se esse texto for um texto literal, embora muito do Apocalipse seja simbólico, mas se a gente interpretar isso literalmente, vamos ver que é sim o sol queimando a humanidade ímpia. O sol tão forte que está fazendo feridas aqui nas pessoas. E aqui você vai ver que tem uma coisa interessante que chama a minha atenção nesse texto. Está no versículo 9. As pessoas que foram queimadas pelo calor colocaram a culpa em Deus, blasfemando o seu nome, que tem domínio sobre essas pragas. Diante de tudo isso, não se arrependeram dos seus pecados para renderem glória a Deus. No versículo 11, nós vamos ver a mesma coisa. Vamos ver assim, ó. E blasfemavam contra Deus dos céus por causa das terríveis dores que sentia e provocadas por as suas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas, para que pudessem glorificar a Deus. Então, o que eu vejo aqui? Nessa época de grande tribulação que a terra vai passar. Aqui cessa a era da graça. Ao meu ver, e eu acredito, e muitos comentaristas concordam, cessa a era da graça. Por quê? Quer dizer, eu concordo com muitos comentaristas, né? Vamos corrigir aqui. Cessa a era da graça. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Mas aqui nós vemos que a humanidade já não se arrepende mais. Ou seja, já está numa fase que Deus já não perdoa mais. Já não satisfaz. É igual os filhos de Eli. Nós vemos lá que o profeta chegou, corrigiu Eli pelo pecado dos seus filhos, Ofni e Finéias. E a Bíblia diz assim, que Eli os corrigiu,
mas não resolveu, porque o Senhor já os queria matar. Ou seja, eles chegaram num nível tão elevado de perdição, um nível tão elevado de rebeldia, de blasfêmia, que Deus já não perdoava mais. Então Deus já não queria mais, já não estava mais interessado em dar o arrependimento para eles e em dar a salvação, porque Deus já os queria destruir. É o mesmo que acontece com a humanidade ímpia aqui. Elas não vão mais se arrepender. Aqui está falando que, olha, as pessoas mesmo com dor, elas mordiam sua língua de dor e blasfemavam contra Deus. Eles reconhecem que o castigo do sol vem de Deus. Não só o castigo do sol, mas tem um outro castigo aqui. Versículo 15. Então o quinto anjo derramou a taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e a aflição foi de tal grandeza que os homens mordiam a língua e blasfemavam contra Deus por causa das suas terríveis dores que sentiam, provocadas pelas muitas feridas. Contudo, nem mesmo assim se arrependeram de suas obras malignas para que pudessem glorificar ao Senhor. Então, tanto em um caso, quanto no caso do sol, como no caso da hora que derrama a taça no trono da besta, as pessoas reconhecem que o juízo vem de Deus, as pessoas reconhecem que o castigo vem de Deus, mas elas não se arrependem para dar glória a Deus. Elas não se arrependem, não pedem perdão dos seus pecados, não se quebrantam. Elas preferem blasfemar. E o ser humano ele está chegando num nível de perdição hoje, assim. Eu sei que daqui para frente pode piorar, como dizia aquele comediante, daqui para frente é só para trás. Mas se você pegasse anos atrás, você falava da palavra de Deus com uma pessoa, mesmo que ela não fosse cristã, ela tinha um certo respeito pela palavra de Deus. Hoje nós vemos que as pessoas estão perdendo o respeito, estão perdendo o temor. Tudo está sendo trabalhado para que essa época aconteça. Tudo, a mentalidade já está sendo trabalhada. Ao vivo é assim, pessoal. A mentalidade humana já está sendo trabalhada, o coração do ser humano tem se tornado cada dia mais embrutecido. E como nós vemos aqui, chegará o dia em que Deus não estará mais interessado em salvar a humanidade. Nós precisamos entender que a Bíblia diz que hoje é o dia aceitável ao Senhor. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. A Bíblia diz que hoje, que existe o dia aceitável que é hoje. Nós não saberemos o que será amanhã, não sabemos o que será amanhã, então é hoje. Hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, diz a palavra de Deus no livro de Hebreus. Então nós precisamos nos focar nisso, no arrependimento, no quebrantamento e se voltar para Cristo enquanto tem tempo, enquanto é tempo aceitável. A Bíblia diz, eu te ouvi no tempo aceitável, eu te ouvi no tempo da salvação e hoje é o dia aceitável ao Senhor. É o que diz a palavra em Hebreus. Porque chegará um dia que ele não terá mais interesse em salvar a humanidade. O fato das pessoas não se arrepender mostra que ele não está dando mais arrependimento aqui nesse tempo. Que a humanidade chegou num nível tão elevado de perdição que já não tem como voltar atrás mais. E eu já citei o caso dos filhos de Eli, que mesmo sendo corrigidos já não se arrependeram, porque o Senhor os queria destruir. É assustador? É muito assustador. Levando em consideração que nós estamos falando de um Deus todo-poderoso que tem o controle dos céus, da terra, de todas as coisas. Porque o ser humano, a nossa geração, criou uma mente idiotizada de um Deus bobão, de um Deus bobalhão, que aceita tudo, que pode fazer o que ele quiser. Criou uma mentalidade assim, olha, tipo do povo brasileiro mesmo, que não tá nem aí pra nada. Como se Deus fosse um tontão aí, que você pode fazer o que quiser e que nada vai acontecer. Só que isso não condiz com aquilo que as escrituras ensinam. A nossa geração pode ter se corrompido de tal maneira de não levar mais nada a sério. Mas a palavra de Deus não mudou, ela é imutável. E Deus continua o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas alguém vai me dizer, mas ele não é um Deus de amor? É óbvio que ele é um Deus de amor. Jesus morreu para pagar os nossos pecados, o Senhor enviou para salvar a humanidade, mas como diz o autor aos Hebreus, como nós escaparemos se negligenciar a grande salvação?
Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação e virarmos as costas para o Senhor, achando que no dia da nossa morte ou no dia da vinda de Cristo ainda terá chance? Não terá. Não terá. Versículo 12. O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as suas águas se secaram, a fim de que se preparasse o caminho para os reis que vêm do Oriente. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos, e eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter sua vergonha exposta em público. E os 3 espíritos reuniram em um lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Então aqui, depois que está tudo sendo derrotado, vamos dizer que a cartada final do inimigo, aí, a cartada final, a jogada final de Satanás, levantar os reis da terra para a batalha contra o Senhor. Então saiu da boca do dragão, da boca da besta, que no caso é o anticristo, da boca do falso profeta, o dragão Satanás, a besta o anticristo e o falso profeta. Esses espíritos para juntar os reis para a batalha do Armagedon. Ali no Armagedon, todos os reis, toda a população será ali a batalha final, onde Deus estabelecerá o julgamento final sobre a face da terra, o julgamento final sobre a nação ímpia, sobre as nações ímpias, e todos ali serão aniquilados. Aqui fala de um julgamento final, de a batalha final. Todos os reis vão se juntar, toda a terra se juntar aqui para esta grande batalha. E ali naquele momento serão destruídos, serão aniquilados. Versículo 17, sétimo e último flagelo. E aconteceu que o sétimo anjo derramou a sua taça sobre o ar, e do santuário projetou uma voz vinda do trono: está consumado. A mesma coisa que Cristo falou lá na cruz. Ele fala agora, é falado aqui novamente: está consumado. Imediatamente ocorreram vozes, relâmpagos, trovões e um terremoto colossal. Novamente vozes, relâmpagos, trovões, mostrando a glória, a majestade, a grandeza de Deus. E um terremoto colossal. Nunca havia irrompido um terremoto de tão devastadora proporções como este, desde que o ser humano existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes. A cidade e as nações simplesmente se desmoronaram. Deus se lembrou da grande Babilônia e fez beber o vinho, e a fez beber do vinho do furor da sua ira. E todas as ilhas fugiram, todas as montanhas foram aplanadas. Desabou o céu sobre a humanidade, uma tempestade com enormes pedras de granizos, com cerca de 35 quilos cada, precipitou sobre os habitantes da terra, e eles blasfemaram contra Deus por causa da calamidade, pois o castigo foi sobremodo grande. Segundo alguns comentaristas aqui nesse texto, nessa fase, já não vai existir mais nada. Vai chegar um momento que o tempo e o espaço vão deixar de existir e vamos entrar no modo eterno, no princípio eterno, no modo eterno. Vamos dizer, vamos sair do modo tempo humano, tempo normal aí que conhecemos, tempo cronos, que é a maneira que o ser humano cronologicamente faz aí o tempo, e vamos entrar aqui no modo eternidade. Aqui tudo desabou. Um terremoto como nunca houve, desde que o mundo é mundo, desde que existe ser humano. Aqui está falando a respeito que ele se lembrou da Babilônia, da falsa religião, do sistema político e econômico diabólico, que nós vamos ver na próxima semana, na próxima live, e trouxe o juízo, fez ela beber do vinho do furor da sua ira.
Todas as ilhas e montanhas foram aplainadas. Desabou o céu sobre a humanidade uma tremenda de uma chuva de granizo com pedra de 35 quilos. E tudo foi tirado do lugar. Simplesmente nós vemos aqui a terra em colapso, a terra desabando. Por isso Pedro fala lá na sua carta que chegará um tempo em que os elementos se desfarão em fogo, se desfarão, né? Como que uma coisa vai se dissolvendo. Então é esse o momento aqui. E o Senhor está dizendo, está consumado. Se lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, deu a vida pelos pecadores, ele disse, está consumado, está feito o seu sacrifício, ele bebeu o cálice da ira de Deus por nós, aqui novamente, ao Deus derramar o seu juízo sobre toda a terra, ele também vai dizer, está consumado, está feito. Com essas pragas, conclui o juízo de Deus sobre o planeta Terra. E aqui acaba todas as coisas. As cidades serão divididas em partes, as ilhas e montanhas aplainadas, desabou o céu sobre a humanidade, sobre os habitantes da terra, e eles blasfemavam contra Deus por causa dessa calamidade, pois o seu castigo era sobremodo grande. Olha que interessante. Tudo isso acontecendo. Olha aqui, o mundo se desabando, os elementos se desfazendo, se dissolvendo, e um terremoto como nunca antes houve. E o que as pessoas estão dizendo? Que estão blasfemando contra Deus. Ao invés de se arrependerem, estão se blasfemando. Então aqui, como eu sempre falo, tudo isso está acontecendo, não é uma sequência. Tudo isso está acontecendo, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E as pessoas sempre blasfemando, sempre virando as costas para Deus. Aí eu pergunto, nós estamos na reta final aqui do vídeo. Quero fazer aqui uma aplicação disso daqui. É assustador o juízo de Deus? Eu sei que talvez alguém que esteja ouvindo a live agora, que vai ver futuramente, eu tenho outras lives do Apocalipse lá no meu canal, Cristiano Rodrigues 6909, tem toda a exposição do livro de Apocalipse, praticamente inteiro, né? Todos os outros capítulos estão lá. E esse capítulo talvez seja um dos mais assustadores do Apocalipse, um dos mais tensos, porque mostra o juízo de Deus sobre o trono da besta, sobre os seres humanos que têm a marca da besta, sobre o sol, sobre a água salgada, sobre a água doce, sobre o trono da besta, sobre o ar. Todo o juízo de Deus sobre toda a humanidade são 7 taças do juízo de Deus. E nós vemos o quê? As pessoas não se arrependem. As pessoas endurecem os seus corações e não se voltam para Cristo. Não se voltam para Deus. As pessoas simplesmente viram as costas para o Senhor. Mesmo diante de tudo isso. Agora, como diz o autor aos Hebreus, como nós negligenciaremos, como nós escaparemos, se nós negligenciarmos tão grande salvação? O Senhor, Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, bebeu o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Jesus não temia a cruz dos romanos em momento algum quando Ele foi crucificado. Ele temia o cálice da ira de Deus que Ele ia ter que beber, e Ele bebeu. Deus Pai o abandonou, até tem uma musiquinha, Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. Salmo 22 relata bem isso, os evangelhos todos relatam. Tudo Ele fez por nós. A sua palavra foi pregada em todas as nações, ela é pregada o tempo todo. O próprio Jesus disse, o evangelho do reino será pregado em todo o mundo. E tem sido pregado principalmente nos nossos dias. Através das redes sociais, através de televisão e tudo mais. Com tudo isso, com toda a obra redentora de Cristo,
Sua graça trouxe salvação a todos os homens, diz a Bíblia no livro de Tito, na epístola de Tito, a Tito. Como nós escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? O que mais a humanidade espera, se já que ela vira as costas para Deus constantemente e blasfema o seu nome? E eu quero terminar aqui com o versículo 15 do capítulo 16. Eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado todo aquele que mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá que correr nu e ter a sua vergonha exposta ao público. Ele vem como um ladrão, ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Se soubesse, ficava esperando, mas ninguém sabe. O ladrão chega de surpresa. Então ele diz, bem-aventurado aquele que está preparado. Então se prepare para a vinda de Cristo. Se prepare para a grande tribulação. Eu fico triste quando eu vejo pastores, pregadores, que eles preparam o povo de Deus, preparam a igreja para ter uma vida abundante aqui na terra, para romperem com seus projetos, para viverem o melhor de Deus que ainda está por vir, quando na verdade o que a Bíblia ensina, que o que está por vir é um terrível juízo, um terrível julgamento sobre o planeta, e não preparam o povo para isso. Então se prepare, esteja preparado, se arrependa dos seus pecados, coloque sua vida sobre o altar do Senhor, evangelize outras pessoas, cuide de sua família, cuide, a Bíblia diz, para que lave as suas vestes, mantenha as suas vestes limpas. Olha, esteja preparado aqui, para que não seja pego de surpresa. Jesus disse, se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viria, ele esperaria, preparado, mas ele não sabe. Então ele teria que vigiar a noite toda. Ele não sabe a hora que o ladrão vem, mas ele sabe que vem, então ele tem que vigiar a noite toda. E se não vier, ele tem que estar preparado a outra noite também. Então assim é na vinda de Cristo, assim é na grande tribulação. Estejamos prontos, estejamos preparados, para que a hora que o Senhor vier, nós possamos ser achados, não digo dignos, mas sermos achados prontos, digamos assim, para esse dia, para estar ao lado dele e não para estarmos do lado do inimigo. Nós não somos dignos, mas é por aquilo que ele fez por nós, por causa do seu sacrifício, é que nós podemos estar diante dele. Então que nós estejamos prontos, guardados, nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, estejam sempre limpas nossas vestes e esteja o óleo, a presença do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Se esse vídeo falou com você, curte, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal no YouTube, Cristiano Rodrigues 6909. Fique com Deus e até a próxima live, onde estaremos falando do julgamento da Grande Babilônia.